Muita gente fala que a aposta não é coisa de Deus, né? Que tudo que envolve jogo não é coisa de Deus. Que a aposta é basicamente uma guerra espiritual, né? Que acontece na tua vida. E por quantas vezes você já deixou de ganhar por causa de meio escanteio, meio cartão, meio gol? Ah, mas cassino a gente nem entra no mérito do cassino, que quem joga cassino é... Cara, o cassino ele vai te pagar, óbvio que ele vai te pagar, mas ele vai te pagar mais do que ele já tirou de você, tá ligado? Ou se ele só vai te pagar mais se ele souber que você tem um potencial de retorno gigantesco, que você vai consequentemente devolver tudo. E eu me pego pensando e eu gosto de observar muito bem os sinais que a vida dá e que o mundo se encarrega de nos mostrar, né? Eu sou um cara que eu acredito bastante em Deus. Eu sou um cara que, durante a minha vida, em alguns momentos, eu duvidei que o Satanás existia, eu duvidei que existia um mundo espiritual, eu duvidei de certas coisas que hoje eu tenho convicção que existem. E por que eu digo isso com convicção? Porque são uma sucessão de fatores e são uma sucessão de coisas que vão acontecendo que faz com que eu acredite nisso. E eu nessa mudança, querer mudar, querer evoluir, mostrar pra vocês que eu tô mudando. Ontem abri uma live, eu essa semana pedi um direcionamento de Deus, porque as minhas vendas, elas estão ainda fluindo, mas eu preciso evoluir, né? Eu preciso aumentar minhas vendas, eu tô sentindo um bloqueio, tô sentindo uma resistência mental mesmo. Seja as vendas com o celular diminuiu bastante, tive um prejuízo aí, entre aspas, né? Porque eu peguei um celular, o celular ficou muito tempo parado. E aí, isso acabou, poxa, vendi praticamente pelo mesmo preço que eu paguei, entendeu? Então, tinha alguns celulares que, lógico, davam um lucrinho bom, mas outros celulares que, entendeu? Então, comecei a ter umas certas dores de cabeça relacionadas ao celular, dei um stop nele. Falei, não, vamos vender só, focar nas coisinhas. E aí essa semana eu pedi um direcionamento pra Deus, falando, Deus me ajuda, por favor, me dá um caminho de novo. Toda vez que eu pedi pro Senhor, o Senhor me deu uma direção. E, por favor, nesse momento crítico que eu tô passando, que eu tô sentindo que eu tô travado, que eu tô preso, me deu um direcionamento. E ontem tava despretensioso, já ia dormir, falei, vou fazer um miojo. Fui lá, fiz um miojo, e nisso que eu tava na live, entrou uma rapaziada lá, a gente começou a trocar ideia, como de costume. E aí um dos amigos lá, ele começou a falar assim com gírias regionais, conforme eu falo também. E aí eu falei, meu, esse cara deve morar perto da minha casa, né? E ele falou que tava ganhando dinheiro, vendendo coisas diferentes, coisas que eu nunca imaginei que fosse vender na vida, tá ligado? Tanto que depois a gente até conversou no Whats. Cara, é super gente boa, super gente fina. Ele... E quando eu entrei no Instagram dele, o primeiro vídeo que eu vi dele, eu vou colocar o vídeo pra vocês aqui, óbvio que eu não vou dizer quem é, não vou falar o nome, não vou dizer nada. Eu vou colocar só o vídeo pra vocês ver o que ele falou. João, Cristo, que ele cresça, e eu diminua. Mano, que ele cresça, e eu diminua. Então não é sobre nós, é sobre ele. E é por isso que quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, que geralmente elas não dão certo. É por isso que quando a gente tenta fazer as coisas com as nossas forças, geralmente a gente se cansa e desiste. Hoje nós temos muitos jovens com depressão, crise de ansiedade, muitos jovens que acabam cometendo suicídio. E é por isso hoje, porque ainda não entenderam que é sobre ele. E é incrível, cara, que quando a gente entende que não é sobre nós, é sobre ele, e deixamos Jesus fazer através das nossas vidas, as coisas começam a fluir naturalmente. E esse vídeo na hora me emocionou bastante, porque como eu disse pra vocês, eu tava pedindo uma direção. Eu tava pedindo, sabe, que Deus conversasse comigo naquele momento. E simplesmente do nada, aquele vídeo veio como uma bomba pra mim. Como uma mensagem poderosíssima pra mim, de Deus. E eu falei, velho, tipo, realmente o mundo espiritual existe, né? E Deus está comigo. Porém, óbvio, ele é um cara que ele vem do meu canal.
Quem assiste o meu canal, aposta. Então não demorou muito para ele começar a me mandar mensagem falando sobre aposta. Então um menino que é de Deus, um menino que tem tudo pela frente para vencer na vida e tudo mais, acabou se desviando e caindo nas tentações do maligno, né? Então hoje ele tem uma renda boa, hoje ele consegue viver da forma que ele queria viver, trabalhando realmente com aquilo que ele gosta. Porém, em virtude do Satanás atentar ele muito, ele acaba recorrendo para as apostas. Em uma conversa vai, uma conversa vem, quando eu fui ver, lógico, não era a intenção dele jamais, mas eu comecei a sentir que, assim, o Satanás queria falar pra mim também, falar, não, mano, relaxa, venha. Porque a gente criou um grau de confiança tão grande, eu e ele ali. Pô, vamos vender junto, vamos sair na rua, vamos fazer... Claro, com certeza. E a gente, naquela conexão mútua, eu falei, meu Deus, me mandou a pessoa certa. Mas aí ele começou a falar de aposta comigo. E não que eu apostei, nem nada. Aí ele começou a falar de aposta comigo. Aí eu digo pra vocês que a guerra espiritual realmente existe. Porque como que um ser de Deus, com uma mensagem tão poderosa, vem falar de aposta comigo? Um cara que sofre tanto e que sofreu por muitos anos. E eu ganhei um presentinho da minha avó aqui. Deixar pra abrir com vocês. Ela foi pra Aparecida do Norte. E ela trouxe pra mim esse presentinho aqui. Vamos ver o que que é. Que eu não tenho ideia do que seja. E tipo, aparentemente é, sei lá, parece uma xícara. Vou abrir rapidinho aqui pra vocês. Porque é isso, cara. A gente tem que se apegar, entendeu? Apegar a Deus. Começar a exercitar mais a palavra de Cristo. Porque só assim a nossa vida realmente vai mudar, né? O fim das coisas é o melhor do que o início. O fim das coisas é melhor do que o seu início. O paciente é melhor do que o orgulhoso.